Amiga linda, existem dois tipos de mulheres nesse mundo quando se trata de sedução. O primeiro tipo, que pode inclusive ser aquele aonde você está hoje, são as mulheres que não entendem de jeito nenhum os homens. Mas calma aí, porque a culpa, já sabemos, não é sua. E nós vamos resolver isso sim. E existem aquelas outras mulheres que são as que entendem e muito sobre os homens. E essas que não compreendem de jeito nenhum a cabeça de um homem, elas simplesmente são as mesmas que foram criadas e ensinadas para agradar os homens. E por isso elas pagam um preço muito caro. Porque se você não sabe lidar com eles, você acaba muitas vezes caindo nos truques e joguinhos deles e termina aí acreditando nas mentiras que muitos deles contam. E não é que todos os homens são maus ou que são assim, nada disso. Mas há aqueles que querem sim se aproveitar de você e por isso eles acabam te iludindo. Principalmente se eles percebem que você aí é uma princesa encantada, uma mulher muito boazinha, aquela que cai facilmente em um conto romantizado. Se você aí continuar assim, vai passar o resto da sua vida sofrendo, sem entender por que uma pessoa tão especial como você sofre tanto. E amiga, você acabará ao longo dos anos se transformando na legítima boba da corte dos desejos desse tipo de homem e sofrendo, e pior ainda, sem receber o carinho, a atenção e o amor que você merece. E linda, isso é o que não pode acontecer na sua vida. E amiga, quer saber? Não há nenhuma vergonha em você de repente estar nessa posição, até porque eu mesma já estive. Inclusive, essa é a situação da maioria das mulheres. E se não fosse o sistema de crenças ao qual nós muitas vezes fomos criadas, há muito tempo as coisas já teriam sido bem mais fáceis pra gente. A verdade é que eu fico muito impressionada com mulheres que acreditam no discurso de muitos homens, como por exemplo, eu gosto de mulher que é boazinha, eu gosto de mulher que é reservada, eu quero uma mulher que se vista discretamente, que não use maquiagem, muito menos batom vermelho. Amiga, eu falo sério, tá? Sempre que um homem disser isso pra você, saiba que no fundo ele está querendo apagar o teu brilho. Ele não gosta ou então ele não se sente seguro com mulheres empoderadas, porque na visão dele elas poderiam chamar a atenção dos outros homens. Ou então esses homens não sabem como lidar com o potencial destas mulheres. Aprende uma coisa comigo, lindona. As mulheres mais encantadoras do planeta usam e abusam de um batom vermelho. Cleópatra usava, Marilyn Monroe, Scarlett Johansson, Angelina Jolie, Gisele Bündchen e por aí vai. Usar batom vermelho significa que você é confiante, que você é ousada, que você tem amor próprio e que você não tem medo de brilhar. E inclusive há pesquisas, lindona, em que dizem que mulheres com batom vermelho atraem homens em maior velocidade e maior quantidade. Aliás, eu quero até te propor um desafio, que é o desafio da Rainha Má, de você fazer o teste por uma semana e usar batom vermelho todos os dias dessa semana, mas é todos os dias sem falhar. Inclusive, eu quero muito que você poste a sua foto nas redes sociais e que marque o meu Instagram na sua foto, no feed de notícias ou então no Stories, porque eu quero curtir a sua foto e ver como você ficou. Eu quero também, amiga linda, que você me diga, inclusive, se você está se sentindo bem de batom vermelho e se está surtindo o efeito que você deseja. E não importa, se você aí é casada ou não, faça este teste. Você vai perceber que o seu marido, que o seu namorado, seu ficante, até mesmo homens desconhecidos, tá? Vão olhar para você com outros olhos e te dar mais poder. E sim, mulheres casadas devem abusar sim de um batom vermelho. Afinal, amiga, você quer ficar mais atraente pro seu marido. E você aí, você quer que de repente ele fique com um pouquinho de ciúmes, não? Que ele fique com um pouquinho de medo de te perder, de perder essa mulher incrível que você é. Então, lindona, faz ele te valorizar. É ou não é? Coloca aquele batonzinho vermelho que eu tenho certeza que você vai arrasar. E quando
quantas mulheres casadas, aliás, que eu conheço e que estão em relacionamentos que deixam a desejar. Infelizmente, eu vejo essas mulheres casadas que são literalmente a boba da corte dos desejos de maridos inseguros e que vão lá e diminuem a autoestima delas. Ou então eu vejo essas mulheres casadas presas num relacionamento desgastado pela rotina, sem amor e sem sexo. Às vezes, amiga, essas mulheres, elas estão até mesmo sendo traídas, enganadas, simplesmente porque todo o jogo da sedução se perdeu no relacionamento e se perdeu para ambos os lados e só sobrou na relação, amiga linda, aquele momento que é mais frio, desconectado, ou então entre amigos. Não é isso que você quer. E eu digo, lindona, todas essas coisas por uma experiência própria de vida, não só porque eu ouvi mulheres contando, mas porque eu também já me envolvi com homens e não é isso que você quer. Mas é aquilo que eu falei antes. Existe sim aquele segundo grupo, aquele segundo tipo de mulher, que é, amiga linda, a mulher que eu me tornei. Sim, eu já fui daquele primeiro grupo de mulheres treinadas para agradar, mas eu me tornei, amiga linda, uma mulher do segundo grupo. E você aí está a poucos passos também de se tornar essa mulher. Vã, que mulher é essa? Aquelas mulheres que são rainhas, aquelas mulheres empoderadas, aquelas mulheres poderosas, aquelas mulheres que são magnéticas e que sabem que a mente de um homem é como um painel cheio de interruptor e que a gente, amiga linda, quando tem inteligência emocional e sabe jogar nos relacionamentos, vira o que? A rainha da vida dele. E se você aí conhece esses botões na mente dos homens da forma como eu conheço, e se você sabe como ligar e desligar cada um deles, você, lindona, toma o controle da situação e da relação. E então eles ficam loucos por você e você se torna inesquecível na vida deles. Porque a verdade, amiga linda, é que os homens sabem que eles não vivem sem a gente. E eles estão aí loucos à procura de uma mulher poderosa. Eles estão esperando pela rainha que vai mexer com a cabeça deles, que vai dominar aqueles desejos deles por completo e que vai laçá-los, lindona, e prendê-los numa cama maravilhosa. Porque esse tipo de prisão, eles não querem se livrar nunca. E a boa notícia, sabe qual? É que isso, inclusive, não tem absolutamente nada em mandar nele por completo, como se fosse uma ditadora. Não tem nada a ver com você deixar de ser quem você é. Não tem nada a ver com mentir para os homens ou enganar um homem. Embora, claro, eu confesso para você que eu ensino sim as minhas alunas como domar eles e como muitas vezes fazer eles de fantoche nas mãos delas, mas são em determinadas situações. Amiga linda, seja muito bem-vinda aqui à nossa aula da Semana da Mulher Magnética. E na primeira aula eu falei para você sobre aqueles 3 erros fatais cometidos pelas princesas indefesas e encantadas. As mulheres que ainda não tiveram o conhecimento e a coragem certa para se tornarem mulheres magnéticas são sim as princesinhas e muitas vezes as bobas da corte. Se você ainda inclusive não viu o meu vídeo anterior, para tudo, tá? E volta para assistir antes de você continuar essa aula aqui, porque eu garanto que você vai se surpreender. Mas se você já assistiu, vamos então para o seu próximo passo, fazendo inclusive o exercício da autoestima e da confiança da rainha. Linda! O primeiro passo é o primeiro poder de uma mulher magnética. E nessa aula de hoje, sabe o que você vai aprender? Você vai aprender 4 técnicas incríveis de conquista, extremamente poderosas, que vão te auxiliar e muito na sua vida amorosa, você sendo casada ou solteira. Elas servirão como uma ferramenta para a tua disposição, para você aí tomar o controle de qualquer situação em que você estiver com um homem. E este é o segundo poder da mulher magnética. Essas táticas são tão poderosas que a partir do momento em que você começar a usá-las, mesmo aqueles homens que você não acredita que são para você, mesmo eles se sentirão atraídos e não conseguirão deixar de te
te olhar e de pensar em você. Eles vão te ter como a prioridade e vão querer satisfazer as suas vontades e cuidar de ti. Porque eles vão te ver como a mulher poderosa que você é. Te verão, inclusive, acima das outras mulheres. Eu posso te dizer, lindona, com toda certeza que essa aula toda mulher deve assistir para aprender essas técnicas e virar uma mestra em conquistar os homens. O meu nome é Vanessa de Oliveira, se você chegou nesse vídeo e ainda não conhece a minha história. Eu sou sexóloga e eu trabalho com o empoderamento feminino já há alguns bons anos. E se você ainda não sabe muito sobre mim, não se espante com algo que eu vou te falar. Mas eu já fui garota de programa por 5 anos da minha vida e já me relacionei com mais de 5.000 homens. Por isso eu testei milhares de vezes técnicas de sedução reais, práticas que deixam qualquer homem maluco. E é isso que eu vou ensinar a você. Como ter poder sobre os homens. A minha missão de vida é ajudar mulheres aí como você a se tornarem sim poderosas, a terem a melhor autoestima do mundo e a conquistar os homens a ponto deles rastejarem pela oportunidade de você estar com eles. Pode esquecer, amiga linda, tudo que já te ensinaram algum dia sobre eles, sobre relacionamento, sobre poder feminino e sobre sexo, porque eu vou te ensinar o que de verdade funciona. Eu falo isso e não é da boca para fora. Quem olha para o movimento Mulher Magnética que eu criei, quem olha para os meus livros ou para os eventos, para as palestras que eu faço, para os cursos online, ou então quando a pessoa olha para as minhas redes sociais, muitas vezes ela não consegue imaginar a pessoa que eu era antes de tudo acontecer na minha vida. Quer saber da verdade? Eu sempre fui uma menina que era muito tímida e que só tinha uma reação para qualquer coisa, que era chorar. Eu adorava escrever e desenhar e eu vivia num mundo praticamente meu. A verdade é que eu era completamente introvertida. E quando eu fui ficando mais velha, eu me tornei aquela adolescente sozinha e insegura, porque eu não me achava bonita. Eu era muito magra, eu tinha os dentes tortos e eu nunca tive nenhuma convivência com outros jovens, com os garotos, porque eu não frequentava as rodas. Eu não fazia parte dos grupinhos de adolescentes da minha cidade. E na minha casa, obviamente, não se falava de sexo, nem de relacionamento ou nada disso. E nenhuma única vez a gente parou para conversar, porque esta era a mentalidade daquela época. Os pais não falavam com os filhos sobre isso. Para você ter uma ideia, amiga, o primeiro beijo que eu dei foi aos meus 17 anos. E logo que eu arranjei um namorado, ele acabou se tornando o pai da minha filha. Sim, linda! Eu engravidei com 4 meses de namoro. Sim! Naquela época, amiga linda, principalmente no sul do Brasil, não tinha possibilidade de eu não me casar. Eu morava em uma cidade com 8.000 habitantes e com uma cultura extremamente machista. Então, eu literalmente só tive uma opção: casar. E obviamente que foi a pior coisa que eu fiz. Obviamente não deu certo, porque nós éramos muito novos e inexperientes na vida e acabamos nos separando rapidamente. E eu era nova, eu era mãe solteira, eu era sozinha e eu estava sufocada em um ambiente de julgamento. O que me fez, amiga linda, decidir mudar antes que eu acabasse morrendo, me matando ou sendo sufocada por toda aquela situação de culpa, culpa e culpa. Um dia, lindona, às 6 horas da manhã, eu acordei e disse: eu vou mudar de vida porque eu não aguento mais. E eu arrumei uma pequena mochila, eu coloquei a minha filha debaixo do meu braço, eu subi em cima da minha bicicleta e eu parti para nunca mais voltar para aquela cidade. Eu vendi a minha bicicleta e eu pedi carona da BR-101 com uma criança de 2 anos, rumo a um lugar desconhecido. E era para Santa Catarina que o caminhão estava indo, então eu fui para lá. Claro que você acha que tudo isso é uma loucura. Até eu, quando olho para trás, penso: nossa, foi uma loucura. Mas acredita em mim, aquilo foi uma atitude de puro desespero, porque a verdade é que eu estava morrendo viva aonde eu estava. E uma vez em Santa Catarina, amiga, muitas coisas aconteceram. Eu tentei muitas e muitas formas de eu sobreviver, sem nunca me separar da minha filha. Até que eu parei, em algum momento, na casa das 11 mulheres, que era uma casa onde outras 10 mulheres como eu, todas em dificuldade financeira, mutuamente morávamos e nos ajudávamos, criando, lindona, umas os filhos das outras, enquanto quem estava fora de casa trabalhava. E
lá eu conheci a Vitória, uma senhora de programa de 53 anos, que me via passando dificuldade e sempre me dizia: Vanessa, você só passa dificuldade porque você quer. Porque se você fizesse programa, resolveria toda a sua vida financeira. Mas eu nem cogitava, amiga linda, em me prostituir. Aquilo não fazia parte do meu mundo. E eu fazia de tudo. Eu vendia salgadinho, eu fazia bico. E eu tinha um sonho. E o sonho era um dia fazer faculdade de enfermagem. O tempo foi passando e as coisas até que deram uma melhoradinha. E um dia eu saí da casa das 11 mulheres e eu acabei me mudando para morar sozinha com a minha filha. Até dificuldades novamente me atingirem e serem mais fortes. E foi quando então eu liguei para Vitória e falei para ela: Vitória, me ensina. E ela então me deu todas as coordenadas de como eu deveria fazer para que eu fosse uma garota de programa. E aquela amiga, acredite, era a minha saída, porque a minha luz já havia sido cortada e eu não tinha absolutamente mais nada na geladeira. Sabe o que é você abrir a geladeira e acabou tudo? Assim. E aí começou um período de 5 anos da minha vida em que eu fui trabalhar como garota de programa. E por incrível, lindona, que pareça, aquilo lá não era uma tristeza para mim ou uma grande dificuldade emocional. Porque aquilo naquele momento estava salvando as minhas contas, a sobrevivência minha e da minha filha. E existiam outras situações, como por exemplo eu aprender, sim. Porque eu precisava entender também os homens, aquilo me foi tudo muito útil. E então, lindona, eu comecei a aprender também como era seduzir, como era fazer sexo com eles. E eu me vi sim obrigada a lidar com os diferentes tipos de homem e decifrar a mente deles, entendendo as necessidades, entendendo os desejos, entendendo as frustrações, os medos e aprendendo a envolvê-los em um mar de sedução. Cada segredo que eu aprendia se tornava fundamental para eu saber lidar cada vez mais com eles, fazendo, lindona, com que eles desejassem a mim, fazendo com que eles se tornassem apaixonados por mim. Eu fui descobrindo que existia sempre um jeitinho. E então eu comecei a me sentir, sim, desejada. A minha autoestima foi lá pra cima, foi nas alturas. Van, como assim trabalhando como garota de programa sua autoestima foi lá nas alturas? Não tô entendendo. Não foi trabalhando como garota de programa. Foi vendo que eu tinha poder sobre os homens. Foi vendo que eles gostavam demais de mim. Foi ouvindo todos os elogios que eles me davam. Porque, amiga, eu vou te dizer, se todos os dias um homem após outro começar a dizer pra você que você é uma pessoa maravilhosa, que você é linda, que você é incrível e que você desperta algo nele, aquilo se torna uma verdade dentro de você, porque é algo reforçado constantemente. E foi isso que acabou acontecendo comigo. E aí, lindona, eu aprendi que com os homens você pode fazer qualquer coisa. Linda, se ele se apaixonar por você, você faz o que você quer com ele, quando você quer, e mais, ele vai até adorar estar apaixonado por você. Eu aprendi, amiga linda, um segredo muito importante, que foi a envolver os homens em um mundo lúdico, a ponto deles fantasiarem tanto comigo que passavam a me ver como uma mulher única, singular e apaixonante. Entende algo, lindona? É muito fácil fazer um homem se apaixonar por você. O que você precisa é tirar ele do mundo duro dele, da realidade pesada do trabalho, de cobranças sociais que há sim em cima dos homens, e colocá-lo em um momento de leveza, de fantasia contigo, aonde ele se sente aliviado, aonde não há cobranças e aonde ele tem experiências boas com você. Porque desta forma ele tende a sempre querer voltar e se pega pensando em você cada dia mais. Existem técnicas para colocar um homem dentro do mundo lúdico criado por você. Um passo a passo testado por mim e que funciona assim. E sem margem de erro se você fizer exatamente esse passo a passo que eu ensino. Sim, amiga linda, eu sou aquela mulher que sempre conseguiu ter o homem que desejou. E eu uso exatamente essa estratégia do mundo lúdico. Lógico, lindona, que eu fiz escolhas sim já erradas na minha vida. Que eu já usei essa estratégia até mesmo por falta de experiência dos relacionamentos com aqueles homens errados e que não eram bons. E óbvio que eu também já me apaixonei por pessoas erradas e que não tinham um bom caráter. Afinal, tudo é um processo de aprendizado e que vai acontecendo ao longo dos anos. E sim, eu também estive em relacionamentos frustrantes com homens ruins que foram marcantes para mim, mas que também me impulsionaram
impulsionaram a ser quem hoje eu sou. Veja só com quem um dia eu me envolvi. Eu conheci um homem, eu me apaixonei loucamente e eu me casei de novo. O que eu não esperava, amiga, é que aquele homem fosse casado com uma outra mulher no exterior, que ele tivesse 2 filhos que ele sempre escondeu de mim e ainda por cima prometendo ele estava a casamento para outras 3 mulheres no Brasil. É uma história surreal que aconteceu comigo. E quando eu descobri a verdade, amiga, aquilo acabou. Óbvio! E óbvio que eu fiquei emocionalmente destruída. Como que você acha que minha autoestima foi? Foi lá para as cucuias inicialmente. Porque eu me sentia como se eu tivesse aquele tal dedo podre para os homens. Meu Deus, o meu segundo relacionamento sério e mais importante, e o homem é assim. E aí, amiga linda, na ânsia de eu tentar entender aquilo que aconteceu, eu descobri o que era um psicopata do coração. E aí eu comecei a analisar esse perfil de homens. Eu comecei a ler livros sobre isso e eu entendi tudo sobre quem eram os bons homens e os maus homens. E em vez de eu ficar chorando aquilo que me aconteceu, eu decidi ir lá e fazer a melhor limonada da minha vida. E transformei todo o aprendizado em livros e cursos online maravilhosos que ajudam as mulheres a não cair, amiga linda, na cilada de homens como estes. Ao todo, são 10 livros publicados do Brasil e exterior, como Itália, Portugal, México, Peru e tantos outros. Inclusive, o meu primeiro livro, O Diário de Marise, se tornou um best-seller e foi o que me fez começar a dar palestras e cursos, a dar entrevistas em rádios e foi o que me levou para a televisão. Se você lembra e se já assistiu muito das minhas entrevistas, eu já fui para o Jô Soares, para Marília Gabriela, também para o Danilo Gentili e para tantos outros programas. E minhas experiências de vida foi o que me levou a estar aqui hoje dividindo tudo isso com você. E eu te conto a minha história, porque eu preciso que você aí tenha certeza de 100% daquilo que eu falo. E eu preciso que você saiba da onde vem o meu conhecimento. E preciso que você entenda, amiga linda, que eu tenho total ciência a respeito do que eu digo. E isso transformou já a vida de 15 mil das minhas alunas e de todas as minhas seguidoras das redes sociais que aplicaram exatamente aquilo que eu disse. E as 4 técnicas de sedução que eu vou te mostrar agora são parte importante disso. E é, amiga linda, uma forma também de você começar a transformar e a movimentar os seus relacionamentos de uma forma diferente. E eu escolhi as 4 estratégias que eu sei que você pode aplicar hoje mesmo e ter resultados. Mas lindona, saiba de uma coisa, eu tenho um arsenal enorme de técnicas para cada situação que você precisar. Só que aqui eu vou te mostrar aquelas que são as mais básicas, mas que já têm resultado na sua vida. As minhas mais complexas eu falo para as minhas alunas, porque elas já passaram por toda uma sequência de informação prévia que dá a elas, lindona, condições de entender a dinâmica da conquista e de como deixar um homem apaixonado. E essa dinâmica possui horas e horas de explicação e exemplos práticos para a mulher aplicar. Mas é como eu te disse, pratica esses 4 que eu vou revelar agora. Coloque em ação o que eu te digo e só isso, amiga linda, já vai te dar resultado. Sendo casada, sendo solteira, ficando, namorando, noiva ou até mesmo conhecendo homens. Tanto faz. Essas técnicas vão mudar a sua vida a partir do momento em que você perceber que, meu Deus, é verdade, existe uma dinâmica diferente e eu preciso fazer de um outro jeito, porque do jeito que eu fazia não estava funcionando. E isso é o que você precisa fazer para você se tornar rainha, poderosa e magnética do jeito que você merece. É você perceber que daquele jeito não funcionava e que agora o que vale é um jeito novo. As mulheres magnéticas, amiga, elas se reconhecem justamente porque elas vão lá e fazem, sim. E não porque elas dizem que vão um dia fazer, ou então elas pensam em quem sabe ano que vem colocar em prática. Não. Então vai lá. Pega papel e caneta que nós vamos começar com o conteúdo. Já vai anotando, amiga. E a primeira coisa que você precisa entender, tá? Para você aplicar essas 4 técnicas é que a sedução é uma dança entre provocar e se afastar, morder e assoprar.
seduzir significa postergar o desejo concluído. Ou seja, provocar e manter o homem querendo e te desejando pelo tempo que você quiser, sem que você deixe tudo certo, sem que você deixe tudo claro. Nem use de dia ou hora marcada, e sim, talvez, algum dia. Tem tudo para acontecer, mas você não está bem certa de quando ou se realmente quer. E você, lindona, com essas sutilezas, acaba deixando no ar a ideia de que será incrível sim, se acontecer em algum momento, sabe-se lá quando, dependendo da tua vontade, porque você está naquele se você quer ou se você não quer. Você entende que tudo isso, toda essa oscilação e essa dúvida fazem qualquer homem ficar louco, porque é como se você quisesse, mas não pudesse ou não tivesse certeza, ou então, amiga, não tivesse tempo, ou então a distância não permitisse. É muito bom jogar com a mente de um homem e deixar ele louquinho por você. E você precisa jogar sim com essa possível indecisão. O problema das mulheres é que elas querem bater o martelo, já querem deixar tudo às claras e decretado, querem já deixar tudo certo para o homem, querem deixar todas as barreiras derrubadas e a porta aberta. Não é assim que se conquista. Linda! É hora de você fazer o quente e é hora de você fazer o frio. Hora que você quer muito e hora que você não sabe de mais nada. E se você faz isso do jeito certo, ele não se cansa, ele não se irrita e ele só fica cada dia mais ligado em você, com mais vontade e mais louco, porque você aí representa desafio e ele se sente assim, homem de verdade, tentando conquistar uma mulher. As mulheres que não conseguem esses resultados são, sabe qual? Aquelas, lindona, que não conhecem as técnicas, ou então elas não estudaram, ou então elas não têm nenhuma experiência, elas não vivenciaram nada na prática e elas acabam não tendo paciência e até mesmo não conseguem ter para levar esse jogo do estica e puxa adiante. Mas calma, amiga, porque inclusive eu ensino as mulheres a dominar a sua ansiedade e atenção, algo muito legal, a gostar desse jogo. Porque a questão é o seguinte, você não gosta desse jogo porque os homens fazem isso com você e você fica ansiosa, angustiada, desesperada e nervosa. É ou não é? Então, amiga linda, hora de você dar a eles uma dose do pequeno veneno deles. E quando uma mulher não tem essa paciência para jogar, ela não consegue. Eu já sei, lindona, que são aquelas mulheres que acham que tem que merecer o amor, que elas precisam fazer algo e força para serem desejadas, cuidadas, amadas. E aí eu vejo elas dando toda a atenção para os homens, se esforçando para agradá-los, lutando pelo relacionamento, lindona, e fazendo tudo para realizar o desejo deles. Entenda algo? Os homens não gostam disso. Os homens não querem saber de mulheres assim. Os homens são caçadores. Os homens são conquistadores. Eles é que querem se esforçar. É por isso que eu vou te mostrar, amiga, como fazer eles irem até você, eles se mexerem e sem, amiga linda, se desmotivarem em nenhum momento. E mais ainda, gostando de lutar eles por você. E amiga, talvez aí você seja casada, esteja num relacionamento onde o seu marido não faz força pela relação. Seja então, amiga linda, o seu marido, seja seu namorado, o homem que você acabou de conhecer. Sempre há uma maneira de você mudar e reverter essa situação. E a base para isso acontecer, amiga, é começar a fazer eles se esforçarem antes você parar de fazer o que você sempre fez. E depois, amiga, que você parar de fazer o que você sempre fez, você começa a trabalhar no sentido de ele te ver como prêmio, exatamente como uma mulher maravilhosa e acima das outras mulheres. Ou seja, amiga linda, você aí vai começar a ser uma mulher mais misteriosa, mais valiosa. Você vai inclusive começar a dizer não e a não realizar tudo aquilo que ele quer. Você vai começar a deixar um homem em dúvida em algum momento e no outro você vai deixar clara que você está interessada sim e você não estará mais tão disponível para o homem. Ele precisa entender
esquecer, lindona, que você precisa ser conquistada todos os dias por ele. Você pode fazer isso ao longo de um dia na sua casa com seu marido, numa festa ou até por mensagens ou em vários encontros ao longo de 2 semanas ou mais. Como eu te falei, independente de você estar casada, solteira, namorando, ficando, você precisa educar os homens para que eles vão até você. E a primeira dessas técnicas se chama estar disponível sem se oferecer. E essa técnica é sobre fazer isso para o homem que você quer que te aborde quando você quiser. Os homens que você deseja, amiga, mesmo seu marido, se você aí for casada, eles querem te abordar na maior parte do tempo. Eles não querem aquela mulher pegajosa procurando por eles o tempo todo. Mas o problema é que a maior parte das mulheres coloca, sem perceber, barreiras para que o homem chegue até ela. Se você, por exemplo, é solteira e vai para uma balada com várias amigas, você está literalmente matando a chance de um homem chegar para conversar com você. Porque ao invés, amiga, dele ter de convencer você de que ele é uma boa opção, ele precisa convencer você e todas as suas amigas juntas. E quando ele te vê cercado de todas aquelas mulheres à sua volta, ele acaba preferindo nem chegar. Mesmo que você esteja olhando para ele e se fazendo de disponível. Para você conseguir que o homem faça esse esforço, lindona, dele ir até você, você precisa sim estar sozinha. Preferencialmente, no máximo com uma amiga que possa de vez em quando dar uma voltinha e se separar de você. Quando você faz isso, ele toma coragem, ele chega mais fácil para conversar contigo e ainda acha que a ideia foi dele. E se você é casada e tá com um marido que não te procura, deixa eu te perguntar, quantas vezes por semana você para do lado dele quando você tem tempo, numa roupa assim mais atrativa, mais provocante, que convide a ele querer ficar com você? E nem começa com aquelas desculpas pra cima de mim, porque cá entre nós você vive pendurada nas redes sociais. É ou não é? Então, amiga, para de criar situações difíceis para o homem chegar até você. Linda, uma lingerie e a frase certa que eu ensino para as alunas, o teu marido vai pular na hora em cima de ti. Van, eu quero a lista dessas frases corretas. Amiga, se eu disser essa lista nas redes sociais, eu sou bloqueada por todas elas. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando você aí está em um relacionamento de maior data, você vai ter que usar de um erotismo, de uma certa pornografia, um pouco mais picante. Porque é assim, amiga, que se aquece também um relacionamento. E isso funciona. Só que como eu te falei, se eu falar uma frase aqui, acabou a minha rede social. E uma outra técnica, tá, que eu ensino para as minhas alunas é a usar o neg e o pump. Amiga, neg e pump é uma coisa complexa. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre negar sem negar. A base dessa técnica é que você não tem que falar um não sonoro para ele. Amiga, não importa o porquê, tá? Bem no começo da conversa de vocês ou em algum momento, você vai negar esse homem, mas você não vai dizer não para ele, porque isso é bater de frente com o homem. Como minha aluna, que eu espero que você será minha aluna, não amiga, você vai aprender que com ego de homem a gente não mexe, a gente não bate de frente, a gente joga emocionalmente, circunda as laterais e faz o gol. Faz o que a gente quer com eles. E ele nem vê a bola entrar. Quando ele viu, tudo já aconteceu. E a dona da situação é você. Então você vai lá e vai negar alguma coisa pra ele. Você vai negar uma bebida que ele te oferecer, vai negar se ele te disser pra vocês irem pra um outro ambiente em uma festa. Se você ainda não fez sexo com ele, você vai se negar a ir pra casa dele. Você tem que falar um não, amiga linda. Mas um não de uma forma declarada pra provocá-lo ou então para dizer quem é que vai ganhar a discussão
ou então o emblema. Não. Você, amiga linda, vai falar para ele com uma carinha de quem quer muito. Você precisa mostrar para ele que você está no seu controle emocional. E você precisa fazer isso de um jeito que ele não broche e que ele faça te querer mais ainda. E você fará isso dizendo não, sem dizer não. Experimente ver o que acontece com um homem quando ele te pergunta se você quer dormir junto com ele naquela noite. Aí você olha bem no olhinho dele, com aquela cara assim de quem quer muito, muito, e você diz: hoje não, agora não, outro dia. Assim, com cara de quem quer, mas que diz não. Sorrindo de uma forma maliciosa, desejando, mas diz não. Isso é de deixar qualquer homem maluco, mas doido mesmo de tanto desejo. Agora uma dica: não negocie. Arranja um motivo se você quiser, mas não ceda. Senão você vai jogar tudo por água abaixo. Você vai mostrar que você não está não no seu controle emocional e você vai deixar perder-se todo o efeito. Você tem que se posicionar, demonstrar que quer muito, dizer não. Ele vai insistir e você não vai ceder. É esse o jogo. E também não precisa ser a única forma de evitar dizer sim para ele, tá? Porque você pode mudar de assunto e desconversar se ele insistir usando uma outra técnica, que é a técnica de desconversar para ser uma mulher diferente. Para e pensa comigo. O que é raro, diferente e único tem mais valor ou tem menos valor? Tem mais valor, sempre. O que muitas mulheres não sabem é que, sem falar nada de sedução, sexo ou outro assunto desse tipo, você ainda pode mostrar para o homem que você é única e que vai ser a maior conquista da vida dele. E isso só pelo jeito de você conversar. A maior parte das mulheres, além de falar muito, só fala das mesmas coisas e só fala delas, de sentimentos, da própria vida, de signos. É um fala interminável sobre os mesmos assuntos. O que também, amiga linda, é um jeito de dizer para o homem: eu sou igual a todas as outras mulheres. A mulher magnética, ela sabe que ela pode mostrar que é diferente e que ela tem valor. Ela pode aprender sobre o homem que quer conquistá-la e deixar ele louco de desejo, tudo ao mesmo tempo, sem que ela pareça nada comum. Como vó? Fazendo muitas perguntas, só que focando a conversa, lindona, na vida dele e falando sobre assuntos variados que ele gosta. Assim você entende quem ele é, você permanece sendo um mistério e você evita falar de você. E aí você manda na conversa e deixa ele feliz e cheio de desejo por você, porque ele se torna intrigado pela mulher que você é. Não existe um ser humano vivo sobre a face da terra que não goste de falar de si mesmo. E aí, minha amiga, você me diz: mas e se ele gostar de carro, de futebol, de política? Como é que eu vou conversar sobre isso com ele se eu não sei nada disso? As redes sociais dele estão cheias de publicações sobre coisas que ele curte. Entende algo? A nossa boca fala sobre aquilo que o nosso coração está cheio. Então, observe as falas dele, as páginas que ele curte e segue, e você saberá sobre o que ele gosta. E então, pesquise no santo Google para ter o que conversar com ele. Principalmente pesquise sobre assuntos do mundo masculino. E tire uns minutinhos do dia aí para você ler revistas eletrônicas, jornais, pesquisar sobre carros, sobre pôquer, sobre bebida e coisas que homens gostam. Se você puder, inclusive vá a eventos a respeito desses assuntos, porque você vai ser inclusive uma das poucas mulheres lá. E aí, lindona, cheia de opções de homens à sua volta, que vão te ver como uma mulher extremamente interessante aos olhos deles.
amiga, por que você vai nadar no mar aonde tem muitas sereias? Seja inteligente e comece a ir em lugares aonde está cheio, amiga linda, de belos peixes. Então comece a frequentar mais o universo masculino, porque lá, amiga linda, muitas mulheres não têm ousadia nem coragem de entrar. E é lógico que o prêmio máximo é para quem tem coragem nessa vida. Lindona, você acha que eu já não fiz muito isso? Quando você foca no que ele quer, conversando sobre esses assuntos, e não naquilo que você está acostumada a falar, em um primeiro momento ele vai ficar sim na sua mão, de boca aberta, dizendo: que mulher diferente das outras mulheres. Eu preciso saber mais sobre ela. E é claro que ao longo da conversa, você também pode falar de você, mas do jeito certo, sem exageros, sem dar relatório na sua vida. Amiga, quer saber de uma coisa? Eu entrego para as minhas alunas, durante as videoaulas, listas dos assuntos do que conversar com os homens. Eu ensino também uma forma de gerar curiosidade através de técnicas. Inclusive, tem uma técnica para fazer você falar da sua vida, só que de um jeito sutil e que mantenha a curiosidade e deixa o homem com a atenção toda em você, que é a técnica do se interromper, que é basicamente começar a contar uma história ou uma informação e parar no meio, sem motivo algum. Aí você faz uma pergunta de volta e continua a conversa sem voltar ao primeiro assunto. Van, complicou aqui o cérebro. Peraí, vou te dar um exemplo. Imagina, tá, que um homem te pergunta: com o que você trabalha? Aí você vai responder bem assim: eu me formei na área da saúde, mas não é com isso que eu trabalho. E você, com o que trabalha? E aí você simplesmente continua falando do trabalho do homem. E você faz isso não uma vez, porque só uma vez não surte o efeito que a gente quer. Mas você faz isso consecutivamente com tudo, por diversas perguntas dele, onde a resposta final sua sempre é interrompida por ti mesma e você inverte o papel e joga para ele a pergunta. E aí ele pouca informação recebe de ti. Você percebeu como isso é de deixar a outra pessoa maluca e intrigada? É porque o cérebro, amiga linda, da gente é programado para terminar as informações. Quando você faz isso de interromper, você mexe profundamente com a cabeça de um homem. E aí você força a ele ir pegando pistas de quem você é. Isso não só faz ele prestar 3 vezes mais atenção em você, como faz ele ficar imaginando o que você faz, quem você é, o que você gosta. E eu já te falei, né? O que a imaginação em excesso causa. Fantasiamos e logo mais facilmente nos apaixonamos. É ou não é incrível? Agora o seguinte, me diz aqui nos comentários deste vídeo, tá? Qual destas técnicas que eu te ensinei você quer saber mais e você vai adorar ouvir sobre isso? E essas que eu te disse, amiga, como eu já falei, inclusive nesse vídeo, são apenas 4 das dezenas e dezenas de técnicas e estratégias e segredos femininos que eu tenho nos meus cursos com conteúdo 100% online. E isso, amiga linda, você já deve estar assim: nossa, que coisas interessantes que você tá falando, porque você ainda não me viu falar e ensinar coisas sobre sexo. Porque, amiga, tudo é uma questão de construção. Primeiro a gente vai construir a tua autoestima, você vai aprender a conquistar os homens sem ir pra cama e depois você vai conquistá-los na cama. Depois de eu te ensinar a você conversar com eles do jeito certo, imagina tudo que eu não vou te ensinar para você ser uma deusa do sexo e deixar ele completamente maluco e apaixonado e amando você. E é por isso, amiga, que inclusive esse é o tema da aula 3 da nossa semana. E dentro de 2 ou 3 dias, você fica de olho nas redes sociais, nas mensagens que eu vou te mandar e no e-mail, para você assistir o vídeo de dica prática, amiga linda, de sexo. Porque nessa próxima aula eu vou te ensinar os segredos que fizeram com que 5.000 homens ficassem loucos por mim em cima da cama. E você vai saber tudo que nunca te contaram sobre fazer o homem ter uma noite que ele vai lembrar pro resto da vida dele como a melhor noite da vida. E ele vai correr atrás de ti, amiga linda, te desejando, rastejando e querendo o mais rápido possível um bis.
eu posso dizer com toda certeza que a mulher que não assistir a aula 3 estará perdendo uma informação incrível. Porque, linda, esses vídeos aqui eu não vou deixar para sempre no ar. Então aproveita para você aprender tudo que você puder. E mais, se você aí tem uma amiga, tá, que tá precisando ouvir as coisas que eu digo, chama ela para participar com você, convida ela para estar junto contigo nessa jornada, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, manda esse vídeo para ela. Amiga, você tem que ter uma coisa muito importante na sua vida, que é a empatia com aquelas outras pessoas que estão precisando, principalmente com mulheres. Eu tô esperando, o seu comentário sobre a técnica aqui embaixo do vídeo. Eu tô esperando que você comente com a sua amiga e eu estou esperando, amiga, que você sim passe o seu batom vermelho e faça o desafio da Rainha Má por uma semana. Fazendo o quê? Me marcando nas suas redes sociais, seja no feed de notícias ou então no stories. Lindona, você já percebeu que eu estou comentando o máximo número de mulheres possíveis e estou interagindo com você. Então eu quero ver a sua foto, eu quero ver o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, tá? Me dá a tua opinião daquilo que você achou do que nós conversamos hoje. E lembra aí, marca bem, próxima aula, aula 3, ela é completamente imperdível. Eu vou te ensinar os segredos para você ser uma deusa do sexo na cama. Um beijo, lindona! E eu te vejo no próximo vídeo.